Testemunho de vida contado pelo saudoso irmão ancião Ricieli Lavander, em 1º de junho de 1982. Meus pais foram batizados em 13 de maio de 1913. Dia 13 de maio era um feriado no Brasil em comemoração à libertação dos escravos. Minha mãe era uma mulher sofredora. Ela tinha um câncer na garganta. Estava condenada à morte. Podia passar apenas às custas de leite. Um dia, o médico falou: "O dia em que fechar mais um pouco, a senhora morrerá sufocada." Meu pai era um sanfoneiro que gostava de música. Era músico de uma banda. Vivia sempre em bailes e festas e tudo que ganhava, gastava. Era um homem perdido na praça. Mas Deus teve misericórdia e chamou os dois para esta graça. No dia do batismo, a minha mãe deixou aquela enfermidade na água. Meu pai deixou o vício de fumar. Além de fumar, ele mascava rapé. No dia do batismo, ele foi com o bolso cheio de charutos. E não fumou nenhum. Jogou tudo fora, porque era tudo amargo. Deus colocou um enjoo nele. Ele blasfemava muito antes do nome de Deus. Mas depois do seu batismo, Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Minha mãe estava numa pequena congregação e ali o Senhor também a batizou com a promessa do Espírito Santo, pela graça de Deus. Houve um outro batismo em 14 de julho de 1913 e eu fui batizado. Tinha apenas 12 anos e 4 meses. Pela graça de Deus, Ele me tem ajudado em todos esses anos. Ele me tem dado a graça de poder servi-lo. Em 1936, o Senhor me colocou como encarregado da reunião para jovens e menores. Naquele tempo, não se chamava cooperador de jovens, mas sim encarregado de atender às reuniões de jovens. A primeira reunião para jovens e menores que houve no Brasil ocorreu no bairro do Bom Retiro, no ano de 1936, no dia 18 de outubro, e o Senhor abençoou. Depois teve a necessidade do ministério de ancião, e Deus me colocou nesse ministério. Em 1942, o Senhor me preparou uma viagem para o estado da Bahia. Desde este dia, não parei mais de viajar. Houve ano de fazer 3 viagens para o nordeste do país, e Deus foi comigo. Deus me tem ajudado até este dia. Quando o Senhor me mandou para o nordeste, eu não era patrão, era um empregado. Também não olhei a família. Minha esposa chorava e eu disse: "O Senhor que vai cuidar de mim, vai cuidar de você e dos nossos filhos." Pela graça de Deus, o Senhor nos ajudou. Dou graças a Deus que passei todos esses anos na casa de Deus. Quando os meus patrões, onde eu trabalhava, intentaram me impedir de trabalhar na obra de Deus, eu pedi demissão. Eu tinha trabalhado quase 30 anos nessa empresa e os meus patrões me perguntaram: "O senhor vai embora mesmo?" Então eu respondi: "Claro, os senhores querem me impedir de servir a Deus." Eles perguntaram novamente: "Como você vai fazer saindo?" Eu disse para eles: "Patrões, eu tenho muitos. Saindo daqui, tenho outros patrões. Mas Deus, eu tenho um só. Eu preciso obedecer a Deus." Pela graça de Deus, o Senhor preparou uma maleta para eu trabalhar por conta. Nunca faltou pão material para minha família e nem para mim. O Senhor nos abençoou. O Senhor foi sempre comigo. O Senhor sempre me guardou e me protegeu. Hoje, para viajar, leva-se geralmente um companheiro, mas eu viajava sozinho para o sertão da Bahia, para o sertão de Minas Gerais também. O Senhor foi comigo. Quando o Senhor chamou a minha família, a obra de Deus era muito pequena. A obra de Deus iniciou-se no ano de 1910. O Senhor começou a operar no bairro do Bom Retiro, onde era a minha comum congregação. O local do culto era no fundo de um cortiço. A nossa congregação era uma cozinha. De dia, a irmã cozinhava, e de noite nós congregávamos. Era um cômodo de 3 por 4 metros. Nossa bancada era uma tábua de andaime com 3 latas de querosene em cima para que pudéssemos sentar. Em 1913, nós éramos um grupo pequeno e houve uma divisão. Esta divisão ocorreu porque o primeiro ancião queria receber dinheiro. Na obra de Deus não tem nada de dinheiro, precisa ter boa vontade de servir a Deus. Depois da divisão, o irmão Franciscon colocou tudo de acordo outra vez. Houve um irmão que disse
que o Senhor viria buscar a igreja e mandou todos se prepararem. Eu era menino novo ainda. Todos se prepararam para ir com o Senhor. Todos vestiram terno novo, vestido novo, sapato novo, porque diziam: agora nós vamos para o céu. Na hora do almoço, uma irmã disse: fiquem quietas, meninas, fiquem quietinhas, pois logo vamos comer com Jesus. Este irmão fez isto 2 vezes. Depois o Senhor o tirou do nosso meio. Ele foi para uma igreja evangélica onde ganhava salário para pregar. O Senhor foi aquele que nos levou avante. Começou a prosperar e chamou outros irmãos. Começou a obra de Deus no bairro da Lapa. Na Lapa tinha um irmão chamado Italiano Piro, que tinha o dom de evangelizar. Ele parava para conversar com uma pessoa na rua, dava o testemunho e o Senhor chamava aquela alma para esta graça. A obra de Deus começou simultaneamente no bairro da Terceira Parada. Neste bairro, o irmão Italiano Piro deu o testemunho para uma prima dele. Sua prima creu no Senhor. Ela tinha 2 filhos, mas o marido e os filhos não eram crentes. Na sua casa tinha uma sala muito boa e ela ofereceu para fazer os cultos ali. Numa noite de carnaval, os filhos desta prima puseram uma máscara na cara de um cachorro, amarraram 2 latas na cauda do cachorro e tocaram o cachorro para dentro da sala de oração no momento da oração. Ninguém se incomodou e o Senhor continuou visitando todos os irmãos. A família tinha uma cocheira no fundo do quintal da casa onde eles moravam, pois eram carroceiros. Mais tarde, eles pegaram uma pá de estrume de cavalo e, quando nós estávamos em oração, jogaram nas cabeças das irmãs. Ninguém se incomodou, mas Deus tomou conta disso. Naquela mesma noite, eles se divertiram, riram por causa daquilo que fizeram com os irmãos. Um dos filhos foi para o banheiro e, quando ele fechou a porta, uma mão invisível pegou pelos cabelos dele e levantou ele 3 vezes do chão. Quando ele sentiu aquela mão, ele deu um grito: mãe, mãe, mãe! Correram todos lá e perguntaram o que estava acontecendo. Então ele disse: uma mão me pegou pelos cabelos e me levantou 3 vezes do chão. Ela disse para ele: meu filho, você brinca com a obra de Deus e Deus não quer que você faça isto. De madrugada, aquele moço morreu. Passados uns dias, o outro filho subiu numa goiabeira que tinha no quintal para apanhar goiaba. Tinha um galho que foi cortado e ficou com uma ponta. Como a goiabeira era muito escorregadia, ele subiu e acabou deslizando, caiu de barriga em cima daquele galho e morreu na hora. O Senhor permitiu que acontecesse isso, e caiu um temor muito grande em todos nós. O pai dos moços disse para sua esposa: eu não quero mais que você ande com essa gente. Melhor, não quero mais essa gente aqui. Você mudou de religião e veja só o que aconteceu. Nós perdemos os 2 filhos. Como eu também não sou crente, é capaz que eu vou morrer também. Fale para o teu primo que nós não queremos mais essa religião aqui. Os irmãos saíram daquele lugar. O avô do irmão Luciano Carbone tinha uma perna de pau e trabalhava com tintas. Morava no bairro São José dos Tenentes. Ele disse: vocês não querem a obra de Deus na vossa casa? Eu levo para minha casa. Mas a sua família não aceitou. Os irmãos foram para a casa do pai do irmão Luciano, na Rua da Cachoeira. Lá também houve perseguições, pois também não queriam a obra de Deus naquele lugar. O irmão José Oliva, que era cobrador de bonde, falou para os irmãos: se vocês não querem a obra de Deus na vossa casa, eu levo para minha casa. Sua casa tinha 2 quartos pequenos. Quando havia culto, ele colocava todos os móveis para fora e deixava a irmandade dentro da sala. Nesse tempo, aconteceu um caso na estação de bonde. O diretor era um italiano e tinha tido tuberculose. Ele foi para a Itália para se curar e depois de muito tempo voltou para o Brasil. Quando ele já estava trabalhando, começou a soltar golfadas de sangue e a doença voltou. Um dia de manhã, o irmão José Oliva entrou no trabalho às 4 horas da manhã. Porém, o seu horário normal era às 5 horas da manhã. Ele encontrou o chefe chorando. Em cima da escrivaninha tinha uma arma. O irmão José Oliva perguntou para o seu chefe: o que aconteceu? Então aquele homem disse: eu tinha tuberculose, fui para a Europa, fiquei alguns meses, me tratei, me curei, mas a doença voltou e eu não quero mais sofrer com essa doença.
Eu comprei esse revólver para assassinar primeiro minha esposa, porque ela é muito bonita. Eu não quero deixá-la para ninguém, e depois eu vou me suicidar. Ele chorava porque tinha dó de matar a esposa. O irmão José Oliva disse: O senhor não sabe que existe Jesus Cristo? Se você crer em Jesus Cristo, ele cura a tua enfermidade, te dá saúde e você ainda vai ganhar a vida eterna. Ele escutou bem aquela conversa e então perguntou: Onde é? O irmão respondeu: Na minha casa, próximo à estação. De noite, ele foi ouvir a palavra. O Senhor abriu seu coração e ele falou para a esposa: Achei o caminho apostólico onde o Senhor vai me dar a vida eterna e vai me curar. Ele foi batizado e o Senhor o curou completamente. Sua esposa lhe disse: Leva eu também. Quando ela foi, ela também creu no Senhor. Pela graça de Deus, a obra de Deus começou a pegar um impulso. Esse irmão ganhava bem no seu trabalho, pois era um superintendente dessa movimentação. E ele alugou uma casa com 4 cômodos, 2 cômodos para ele morar. Ele pediu licença para o proprietário, tiraram a parede dos outros 2 cômodos e fizeram um salão. O Senhor começou a chamar as almas. Nesse tempo veio o irmão Luiz Teranhol nos ensinar a cantar os hinos, porque nós não tínhamos franqueza para cantar. Depois ele foi embora. Nesse tempo o irmão Franciscão estava conosco. Foi um milagre. Esse irmão tinha que vir para o Brasil num tempo de guerra. Ele veio de graça e voltou de graça, tudo preparado por Deus. Nós recebemos os ensinamentos para cantar os nossos hinos. Nesse tempo, alguns evangélicos se infiltraram no nosso meio para nos ensinar a cantar hinos. Depois de nos ensinar a cantar hinos, começaram a ler a palavra e desvirtuaram os testemunhos que nós tínhamos. Por esse motivo, Deus mandou o irmão Luiz Teranhol para nos ensinar a cantar, para não dar liberdade destes virem para o nosso meio. Um irmão disse: Se quiser ir para a minha casa, eu tenho um porão muito alto e grande, cabe bem a irmandade e ainda sobra lugar, é na Lapa de Baixo. Então fomos para lá e foi realizado o primeiro culto. A família Mazei morava de frente. Vieram ouvir a palavra. Os irmãos deram o testemunho para o irmão Francisco Mazei, o filho mais velho. Após o culto, ele disse: Eu tenho o meu pai no Juquiri, está louco, furioso. Os médicos o desenganaram e disseram que ele não tem mais cura. Vocês oram a Deus por ele? Se Deus fizer uma obra no meu pai e libertá-lo da loucura, eu e minha família batizamos nessa igreja. Juquiri era um hospital de tratamento para a loucura. O Senhor nos deu a graça de orar por ele e pelo seu pai. No outro dia, às 11 horas da manhã, lá no hospital do Juquiri, o pai do nosso irmão estava completamente liberto da loucura. A família creu e os vizinhos também. Este homem que foi liberto tinha uma casa e uma horta boa em volta da casa. Ele fez um salão de 16 metros por 5 ou 6 metros de largura. Os irmãos fizeram bancos improvisados. Ali se fez uma igreja que durou bem uns 10 anos naquele lugar e encheu também. No bairro do Bom Retiro, um irmão ofereceu a varanda da sua casa, que estava desocupada para os cultos. Pela graça de Deus, foi muito bem. Depois a obra de Deus começou na Vila Prudente. Quando evangelizou aquele bairro, ali tinha muitos anarquistas. Numa noite, pararam o bonde onde estavam os nossos irmãos, tiraram os nossos irmãos com força e violência e os surraram para matar. Tem uma irmã que ainda está viva e é cunhada do irmão Miguel Espina. Ela era mocinha, com 15 anos. Deram um pontapé na barriga dela e jogaram ela para longe. Observação: que esse testemunho foi contado no ano de 1982. Naquela perseguição, bateram nos anciães e o feriram, o irmão Jeremias de Seta e o irmão Felipe Pavão, primeiro ancião. Os irmãos ficaram impedidos de ir lá, não puderam mais ir à Vila Prudente. A polícia, depois que tomou conhecimento do caso, prendeu todos aqueles homens que fizeram essas barbaridades. Os mandatários ameaçaram os irmãos: se vocês não tirarem nós daqui, pois por causa disso nós estamos engaiolados. Quando nós sairmos daqui, nós vamos matar vocês.
Um desses homens era gerente da fábrica de chapéu, outro era padre do lugar, chamado Ponfiro. E havia outros homens. Nós não pudemos ir mais à Vila Prudente por algum tempo. A guerra estava no fim. Era 1914. Fecharam-se diversas fábricas no país. Tinha uma fiação chamada Fiação Bom Retiro. E nessa fiação trabalhavam muitos irmãos. Como a fiação estava fechada, o senhor Pereira Inácio de Votorantim levou a fiação para lá. Ele disse: todo o pessoal que trabalhava aqui, se quiserem ir para Votorantim, eu dou trabalho para todos vocês. Em 1914, Votorantim era um distrito da cidade de Sorocaba. A cidade de Votorantim foi emancipada em 1963. Naquele tempo, não se encontrava serviço nenhum. Os engenheiros estavam ganhando um tostão por dia para lavar garrafas de cerveja. Estava uma crise muito grande e o senhor fez a sua obra crescer. Quando foram para Sorocaba e começaram a trabalhar, Pereira Inácio colocou um mestre de fiação dele como diretor-geral, que se chamava José Tomás da Costa. Os irmãos deram testemunho da graça e ele creu no Senhor. Ele foi batizado e o Senhor o selou com a promessa do Espírito Santo. O irmão José Tomás da Costa foi o primeiro ancião de Votorantim. O Senhor se usou dele e ele deu testemunho para um amigo dele, o irmão Fernando Afonso. O irmão Fernando Afonso foi o primeiro ancião de Sorocaba. Pela graça de Deus, a obra de Deus começou a ir para o interior do estado. Ela foi para a cidade de Torrinha, na Revolução do Isidoro. Os revoltosos pararam na cidade de Torrinha. A Revolta Paulista de 1924, também chamada de Revolução Esquecida, Revolução do Isidoro ou Revolução de 1924 e de 2º 5 de julho, foi a segunda revolta tenentista. Foi o maior conflito bélico já ocorrido na cidade de São Paulo, revolta comandada pelo general reformado Isidoro Dias Lopes. O irmão Antônio Porto pegou aquele trem junto com os soldados. O Senhor se usou dele e ele testemunhou toda a região noroeste. O termo noroeste era para identificar uma região do estado de São Paulo. O Senhor chamou um homem chamado João Claro. O pai dele era doente e havia crido no Senhor, o nosso irmão Domingos Claro. Quando ele estava enfermo, seu filho veio visitá-lo. Ele viu com que carinho a Irmandade cuidava do seu pai e creu no Senhor. Ele era moço solteiro com 23 anos e o Senhor o abençoou muito. Ele foi ancião em São João da Boa Vista. Ele se casou com uma irmã Gioconda, ficando em São João da Boa Vista. Mais tarde, com seus filhos todos grandes, não tinha trabalho para eles em São João da Boa Vista. Os seus filhos viviam com um galo índio. Eles ganhavam a briga com os galos dos outros. Esse era o ofício que eles tinham. Ele mudou-se para São Paulo e colocou seus filhos e suas filhas todos bem. Em São João da Boa Vista, a obra de Deus ficou devagar um tempo. E eu fui lá em 1940 e o Senhor reavivou aquela obra. A obra de Deus começou a se estender para o estado do Rio de Janeiro. Em 1942, o Senhor me mandou para o estado da Bahia. Fui à cidade de Itabuna, sul da Bahia, fazer um batismo. Depois fui para o sertão, para um lugar chamado Morro Branco, sertão fechado. Quando eu era menino, eu viajava a cavalo. Depois não viajei mais. Na Bahia, eu precisei viajar a cavalo, atravessar rio. Fui fazer o trabalho do Senhor. Na primeira vez que eu parei numa pensão na cidade de Montes Claros, porque o trem era 3 vezes por semana, da pensão o Senhor nos deu de anunciar a Jesus Cristo. O Senhor chamou a dona da pensão e uma filha dela. Elas não obedeceram logo, demorou meses para obedecer. Hoje tem uma grande congregação em Montes Claros. O Senhor preparou sucessivas viagens para o nordeste do país. Fui fazer um batismo no lugar do estado de Alagoas chamado Boipenaspinhas. Fiz o primeiro batismo em Alagoas e obedeceram 3 almas. Depois fui para o Recife, estado de Pernambuco, e depois para o Sergipe. Em São Paulo, a obra prosperou. O Senhor abençoou a sua obra.
Bem-aventurados aqueles que têm parte nessa obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem nenhuma obra igual a esta. A obra prosperou tanto e ainda está prosperando. O Salvador Jesus Cristo buscará a sua igreja para levá-la à sua glória. Sou agradecido a Deus, pois em todo esse tempo o Senhor me deu também o ministério de ancião. O primeiro batismo que fiz foi numa missão para Poços de Caldas, em 1º de janeiro de 1941. Deus chamou 8 almas. Depois fiz batismo em São João da Boa Vista, em um lugar chamado Sapecado. Pela graça de Deus, a obra de Deus se estendeu e cresceu e multiplicou-se muitas vezes. A obra de Deus no Paraná ficou estacionada. O primeiro batismo foi feito no Brasil, foi no Paraná, em Santo Antônio da Platina. Tinha um irmão português chamado Alfredo de Souza, que era tuberculoso. Ele recebeu o testemunho, creu no Senhor e o Senhor o curou e o deixou novo. Então, ouvir falar que Santo Antônio da Platina não tinha quem atendesse a obra. Ele se sentiu de ir para lá. Mandou orar e o Senhor o enviou para Santo Antônio da Platina. O irmão Alfredo de Souza testemunhou a maior parte do Paraná. O Senhor foi com ele. Depois o Senhor preparou mais 2 anciães. Pela graça de Deus, o Paraná ficou todo testemunhado desta graça. O irmão Franciscon deu testemunho também na Argentina, mas a obra de Deus na Argentina não foi para frente, sempre foi muito combatida. Ela é mais velha 1 mês que no Brasil, mas ela é fraquinha, porque os espanhóis são duros de cabeça para entender a vontade de Deus. Pela graça de Deus, o Senhor tem almas tementes a Deus. A obra de Deus esteve no Paraguai também e no Uruguai. Na Argentina, a obra esteve dividida muito tempo. Depois que Deus tirou aquele que colocou a divisão e o mandou para o cemitério, a obra ficou livre de patrão e a obra vai indo bem. O Senhor começou a chamar o povo nas nações vizinhas e em toda a América Latina. Em todo esse tempo, a obra cresceu muito e está crescendo ainda. Na Itália, a obra se enfraqueceu por causa da guerra pessoal pelo dinheiro. A obra está bem em Portugal, porque começou desde o princípio com os mesmos ritmos do Brasil. Na África, vai indo bem. Na Espanha, vai indo bem agora. Na França e na Bélgica, vai indo regularmente bem. E nós vamos muito bem aqui no Brasil, graças a Deus. Dou graças a Deus por ter visto esta obra menina. Agora meus cabelos estão brancos, não sei porquê. Estou agradecido a Deus porque ainda estou com o povo de Deus. Muitos não veem a hora de eu ir para o cemitério, mas eu não devo nada a eles e eu vou fazendo o enterro de muitos deles. Eu vou ficando aqui. Glória a Deus. Agradeço a Deus que foi comigo e com os meus pais. O Senhor levou os meus pais. A minha primeira esposa, o Senhor levou também. E me deu uma segunda, pela graça de Deus. Não me falta nada mais. Aliás, me falta receber a coroa da vida eterna. Mas é cedo ainda, não é? Ainda tenho um bom tempo para mim viver aqui. Eu agradeço a Deus pela paciência e pela saúde que Ele me deu. Tenho trabalhado muito e tenho procurado servir a Deus da melhor maneira possível. Sou agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. Dia 25 de março, completei 81 anos e não vou pedir presente. Não tenho medo de ficar mais velho. Contanto que Deus me dê saúde, não faz mal nenhum. Glorifico a Deus, me alegro com Deus, pela graça de Deus, tudo vai bem. Deus em mim e eu nele, com Jesus Cristo. O dia em que o Senhor aparecer, louvado seja Deus. Um dia, testemunhei na congregação do Bom Retiro sobre uma boa viagem que fiz e contei muitas maravilhas. Uma irmã me disse: Irmão Ricieli, vai visitar o meu esposo. Ele está paralítico, já fazem 6 anos, está sentado em uma poltrona. Vai visitá-lo e conta essas maravilhas para conforto dele. Ela me deu o endereço e eu disse: quando o Senhor me mandar, eu vou. Um dia houve um feriado e eu trabalhei até o meio-dia. E o Senhor falou comigo e me disse: hoje você vai visitar o irmão Paixão. Ele se chamava Aurélio Paixão. Eu fui visitá-lo na parte da tarde. Contei para ele as viagens que fiz e as maravilhas que Deus operou.
Depois li um salmo e o Senhor me deu a graça de explicar aquele salmo para ele. Depois de ler aquele salmo e explicá-lo, eu li outro salmo, mas o outro salmo eu não expliquei para ele. Eu disse: Irmão Paixão, eu já vou indo, porque se aproxima a hora do culto. Estou muito contente por ver o irmão. Então ele me disse: Eu estou contente de ver o irmão aqui na minha casa. Eu orei ao Senhor por ele e o entreguei na mão de Deus, para que Deus tivesse compaixão dele. Dei um ósculo e estendi as mãos para ele, e fui para a porta da rua, e peguei na maçaneta para abrir a porta. E quando eu olhei para trás, ele olhou para mim e sorriu. Eu olhei para ele e sorri também. Encostei a porta de novo, cheguei bem perto dele e disse: Irmão Paixão, vou repetir o que fizeram os apóstolos aquele dia. Eu não tenho ouro, nem prata para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Dei a mão para ele e aquele irmão saiu andando, e o Senhor o libertou completamente daquela paralisia. Pela graça de Deus, ainda foi um cooperador por muitos anos na obra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, inscrevam-se no canal e ativem os sinos das notificações para que sempre que houverem obras novas, os irmãos possam receber. Deus abençoe a todos. Amém.